Boa noite. Uma alegria enorme para nós por podermos estar aqui reunidos, reunidas, unidos e unidas na mesma fé em Deus para a celebração deste culto especial. Hoje é o dia da Reforma, um dia muito especial, muito importante para nós todos, também como Igreja Luterana. Saúdo assim também a vocês, claro, que estão em casa, que também estão acompanhando este culto, que também seja um tempo muito agradável para podermos estar juntos. Nós aqui na igreja, vocês em casa, um momento de grande louvor, de devoção a Deus, momento também da nossa reflexão sobre todo o amor que Deus tem dado para nós, sobre toda a sua graça. E assim eu quero saudar então a todos vocês que aqui estão, quem está em casa, com uma palavra bíblica que é lema desse dia especial, esse dia da Reforma. É uma palavra de 2 Coríntios 12, 9, onde Deus diz assim, então, para Paulo, o apóstolo. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nessa noite também, nessa nossa celebração, nós vamos ser lembrados o quanto essa graça de Deus é especial, é importante para nós, o quanto essa graça de Deus nos transforma no nosso viver, o quanto essa graça nos liberta. Isso que nós aprendemos e temos como herança também da Reforma. A graça de Deus é o que nos basta, essa graça nos liberta. E aqui nós celebramos este culto da Reforma. Também neste culto será um momento também de oração, um momento de memória pelos finados. Também nós iremos fazer isso aqui nessa noite. E fazemos então a celebração em nome e na presença do nosso Trino Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido, desde já, da gente poder lembrar o que Cristo fez por nós, o que Deus de fato fez por nós em Cristo Jesus, por nos libertar da escravidão do pecado. E nós queremos cantar isso, já desde o início, cantando então esse hino, Te Agradeço. Podemos nos assentar. Vocês que estão em casa também, quem conhece o hino, por favor, cante junto com a gente. Irmãos e irmãs, obviamente, culto da Reforma, nós lembramos, aquela grande descoberta de Lutero, ou
a redescoberta, e especialmente motivado lá pela palavra de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. E com isso nós somos lembrados que nós somos pessoas justificadas, salvas, perdoadas, mediante a graça revelada, o amor de Deus por nós revelado em Cristo Jesus. Isso que está também nas Escrituras, o Evangelho, a boa nova para todos nós. E confiantes nessa graça, nós queremos nos colocar na presença de Deus, reconhecendo sim o nosso pecado, o nosso erro, a importância do Cristo que morreu por nós, assim como acabamos de cantar. E nós queremos fazer o nosso pedido a Deus, nosso pedido de perdão pelos pecados, cantando o hino Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, clamamos para que Tu possas olhar por nós. Nós sim somos pessoas pecadoras, nós erramos, reconhecemos isso aqui na Tua presença de todo o nosso coração. E esse pecado nos escraviza, esse pecado causa o mal no mundo onde vivemos, também as pessoas com as quais nós convivemos. Nós, ó Deus, clamamos, porque sabemos de todo o Teu amor, um amor incondicional, sabemos que Tu és o Deus gracioso, e muitas vezes nós reconhecemos que nós nem merecemos esse Teu amor. Por isso, ó Deus, não é uma questão de mérito, mas da Tua piedade, da Tua bondade, nós clamamos. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos erros, as nossas culpas. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E a palavra de Deus que eu trago como anúncio da graça, do perdão, palavra que encontramos em Efésios, o capítulo 1, versículo 7, que diz assim: em Cristo temos a redenção, pelo seu sangue, temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Lembramos aqui que não é mérito nosso, é bondade, é amor, é graça de Deus. Assim eu anuncio a remissão, o perdão do nosso amado Deus a todos que estão sinceramente arrependidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nessa alegria de podermos saber que Deus ama o pecador, Ele não gosta do pecado, Ele detesta o pecado, mas Ele ama a todos nós a ponto de morrer por nós. Eu quero convidar que a gente possa cantar com grande alegria: Cristo acolhe o pecador. Se desvia, cega.
E eu convido para que todos nós, também você que está em casa, que nós possamos nos colocar na presença desse nosso Deus, como cantamos, Deus que acolhe, né? Deus, apesar dos nossos erros, Deus nos acolhe, Deus escuta, e é esse Deus que nos reúne aqui, também com vocês que estão em casa. Nos coloquemos na sua presença em oração. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por esse dia que é muito especial para nós, o dia da reforma, dia onde lembramos da graça, do amor, que foram resgatados por este movimento da reforma, do qual também Lutero foi tão importante. Mas, obviamente, ó Deus, o que foi resgatado é aquilo que tu fizeste para nós, o teu evangelho, a verdade, especialmente por morreres por nós, por nos dar a graça da salvação, do perdão. Por isso, ó Deus, nós nos alegramos por podermos estar aqui na tua casa, também celebrando junto com aqueles que estão em casa. Que nós possamos juntos ouvir a tua palavra tão preciosa, tão cheia de vida, palavra que nos liberta e que assim também nos chama para viver aquilo que tu queres. O amor, sim, quer que vivamos o perdão, sim, e a tua graça. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. E nos preparando então para o momento da pregação, onde nós também iremos então ouvir juntos a palavra de Deus, eu convido para cantarmos o hino que os luteranos, bom, pelo menos nós gostamos muito, né? O hino tão conhecido para todos nós, tá bom, gente? Deus é castelo forte. Cantemos, podemos nos assentar. Assistimos com sua
Estimados irmãos, estimadas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, cantamos, né? O Espírito da verdade que tanto precisamos, que essa comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, nos iluminando também, nos dando conhecimento, nos dando a capacidade nesse momento também da compreensão da palavra de Deus. Amém. Desde o início do culto, já venho dizendo que é um culto especial, mas eu quero hoje acrescentar uma outra palavra. Esse culto, na verdade, ele é muito precioso, é um dia precioso para todos nós. É um dia precioso para nós, enquanto luteranos e luteranas, talvez temos até pessoas de outras igrejas, por isso também eu penso que é muito maior do que só por causa do momento, né, por causa de Lutero. Para mim esse dia é precioso, e eu digo isso com toda a convicção, para toda a igreja de Jesus Cristo, toda a igreja cristã. Hoje comemoramos Reforma, lembrando que nesse dia, 31 de outubro, há quantos anos atrás? Você que está em casa lembra também? 503 anos atrás, nesse dia, Lutero afixava quantas? 95 teses na porta da igreja lá do castelo de Wittenberg, na porta da igreja de Wittenberg, onde ele morava, onde ele era professor, e lá ele coloca 95 teses. Com essas 95 teses, Lutero então começou podemos dizer assim, primeiro, ele estava questionando a forma da igreja na época, da forma que ela estava vivendo e também anunciando o Evangelho, né? Foi a forma que Lutero encontrou. Obviamente que o processo da reforma não se resume ao dia 31 de outubro, mas nós comemoramos especialmente porque esse foi, vamos dizer assim, o divisor de águas. Então foi nesse dia Lutero afixa as 95 teses para questionar a igreja da época, a forma que vivia e anunciava o Evangelho. Mas também, com essas 95 teses, Lutero não queria só questionar. Na verdade, a ideia era abrir um diálogo, uma conversa, né? Era uma forma de, vamos pensar, igreja, vamos pensar naquilo que está acontecendo, naquilo que a gente está fazendo. Era um processo, então, de poder pensar. Obviamente que a gente sabe que as lideranças da igreja na época não quiseram fazer isso, mas Lutero, além de questionar, queria abrir, então, esse processo de poder pensar e aí, claro, causar, então, uma reforma não de prédio, mas uma reforma de pensamento e de vida dos cristãos, então, naquela época. Vamos lembrar, de forma bem resumida, para a gente poder entender um pouquinho por que, então, desse movimento da reforma. É muito amplo, não dá para a gente contar toda a história, daí a gente tem que estudar bem mais tempo. Mas a gente pode lembrar que, naquela época, o grande questionamento de Lutero era porque a igreja da época ela havia deixado de anunciar um Deus, ou o Deus da graça, o Deus gracioso que a gente tem e que foi revelado, bom, já desde o início, desde a criação, mas revelado de uma forma sublime, de uma forma plena em Jesus Cristo, quando Ele morreu por nós, se doou por nós morrendo e também pela sua ressurreição. Então a igreja tinha deixado de anunciar essa verdade, desse Deus gracioso, esse Deus então do perdão e do amor, aliás, de um amor incondicional. Deus não colocou condições para isso. Então a igreja tinha perdido essa forma de anunciar o Evangelho. Tinha deixado de falar, de ser aquela igreja que Jesus Cristo, não posso dizer a palavra que Jesus Cristo idealizou, mas aquilo que Jesus tinha feito, aquilo que tinha sido, vamos dizer, o impulso dos primeiros cristãos, aquilo que foi a motivação dos primeiros cristãos a fazerem comunidades cristãs, aquilo que motivou os apóstolos, aquilo que motivou, por exemplo, o apóstolo Paulo a fazer missão, enfrentar tantos desafios, que era a forma que Jesus tinha ensinado. E a igreja tinha perdido isso de horizonte, ou na sua pregação, na sua vivência. E a igreja estava anunciando, para poder dizer de uma forma muito resumida, eu sei que talvez não deveríamos fazer esse resumo tão drástico, mas a igreja estava anunciando, de certa forma, um Deus juiz. Eu gosto de futebol, então pensando naquele juiz que fica lá, tem que estar com o apito na boca para poder, qualquer falta tem que apitar.
É claro que não era essa forma, mas eu estou dizendo assim, a forma que a igreja estava anunciando um Deus juiz era um Deus que só queria observar, como se Deus só estivesse interessado em ver nossos erros e nos castigar por isso, certo? Como se Deus fosse só isso. Essa era a forma. E com isso, claro, a igreja também na época aproveitou esse momento, com isso que ela causou, tirou toda a liberdade cristã das pessoas, que é a liberdade de poder viver com fé e em amor, porque parecia que isso não interessava, e aproveitou o medo, a angústia que essa forma de pregar a palavra, esse jeito da igreja causou nas pessoas, aproveitou esse medo, essa angústia, para poder também vender as indulgências, certo? Poder praticamente colocar no lombo das pessoas uma vida à base de regras, onde a pessoa deveria viver uma vida tão regrada para buscar o perdão, ou então comprar uma carta de indulgência para poder comprar então o seu perdão. Foi um método então usado na época. E isso então foi fortemente combatido, certo? Pelo Lutero. Ele não concordava com isso, com esse método que tinha na época, com esse jeito, com isso que estava acontecendo na igreja. Mas só que interessante, eu estou falando aqui de 500 anos atrás, 500 e mais do que 503 até, naquela época ali, de 1500 por volta. Isso estava acontecendo naquela época. Mas nós vamos ter um texto bíblico de hoje que vai ver que também isso não é exclusivo daquela época. No nosso texto de hoje, nós também temos algo muito forte que vai faltar, onde foi tirado aquilo que Cristo fez por nós. Né? Vai falar muito dessa questão que Lutero depois questiona, onde a graça está sendo, o evangelho estava sendo já menosprezado e uma outra verdade estava sendo pregada. Esse texto, indicado para hoje, é o texto de Gálatas, o capítulo 5, versos 1 a 11. Você que está em casa, quiser abrir a Bíblia, também pode. Gálatas 5, 1 a 11. Esse texto fala assim, ó. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravas novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que os circuncidem. Este homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldades para ninguém. Essa é a palavra desse dia, então, de hoje, para esse culto nosso da Reforma. Esse texto, é claro que eu quero tirar um tempo para poder falar do contexto dessa mensagem. E depois vamos tentar trazê-lo então para o contexto da Reforma e também para nós, hoje em dia ainda, nós que vivemos aqui no século XXI, 503 anos então após já
desse dia onde Lutero afixa as 95 teses lá na igreja de Wittenberg. Vamos entender o seguinte: Paulo, apóstolo, juntamente com alguns missionários junto com ele, alguns irmãos na fé, Paulo, ele sai então para fazer missão e com isso surgem novas comunidades. E uma dessas comunidades é na Galácia. Surge então a comunidade dos Gálatas. Paulo então funda essa comunidade, mas não é que ele chega e vai fundar uma comunidade para depois anunciar o Evangelho. Na verdade, a comunidade surge a partir do anúncio do Evangelho. Paulo já está anunciando a boa nova, e aí lá então a partir do Evangelho surge então uma comunidade lá na Galácia, a comunidade dos Gálatas. E aí, até nos versículos seguintes, Paulo vai dizer: estava indo tudo bem, vocês estavam indo muito bem, né? Eles tinham ouvido o Evangelho, tinha sido criada uma comunidade, e eles estavam vivendo aquilo que era ensinado a partir de Cristo Jesus, a boa nova. Mas num dado momento, alguém, até ele fala, não sei quem é o homem que está fazendo isso com vocês, num dado momento, alguém naquela comunidade começa a pregar de novo a lei. Paulo tinha anunciado o Evangelho da graça, da salvação, e aí vem de novo alguém que anuncia a lei antiga, que era importante que os homens fossem circuncidados e cumprir toda uma série de regras de lei, e isso estava colocando a comunidade em dúvida. Peraí, o que nós temos que fazer agora? Paulo nos ensinou o Deus da graça, sim, e agora vem de novo dizendo que nós temos que, para a gente ser aceito por Deus, a gente tem que ser circuncidado e tantas coisas mais. Então a comunidade ali fica em dúvida. Paulo fica sabendo disso e ele condena isso. Ele diz: então, vocês estavam tão bem, e eu espero que vocês possam, eu ainda tenho esperança de que vocês vão de novo acordar, e vocês vão de novo seguir a verdade. Vocês vão de novo voltar para o Evangelho, para seguir aquilo que eu tinha anunciado. Aí ele diz: aliás, por que eu sou perseguido? Se eu estivesse anunciando aqui a circuncisão, de que isso era importante, então o Evangelho lá da cruz, nada disso não seria ofensa para ninguém. Mas justamente eu sou perseguido porque eu anuncio uma verdade. A verdade do Cristo que morreu por nós para nos dar vida e salvação. É graça, é amor de Deus. Então Paulo questiona a forma da comunidade viver, né? Então, Paulo lá, ele coloca logo no início, essa frase me chama a atenção. Qual é a primeira frase que eu li para vocês? Foi para a liberdade, né? Usando a versão que eu já conheço de cor. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Então tomem cuidado, vivam essa liberdade para vocês não voltarem a ser pessoas escravas novamente. Essa era a grande questão lá de Gálatas, né? As pessoas estavam sendo perturbadas com uma falsa doutrina, algo que já não era mais a verdade, né? Não era mais a lei, mas era a graça. E me chama a atenção essas duas palavras: viver como livres, pessoas livres. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. E não, tomem cuidado para vocês não voltarem a ser escravos. E eu fiquei pensando nessa relação de escravo e liberdade. Claro, agora eu vou pegar para a esfera nossa, bem humana. Eu até peço desculpas se isso talvez não é essa primeira analogia que tem que ser feita com a Bíblia, com o amor de Deus, né? Mas eu penso assim, que um escravo, o que é um escravo? Um escravo é alguém que trabalha dia e noite, ou dia e muito tempo da noite às vezes, e ele nunca é dono de nada. Ele não escolhe nada, ele não opina nada, ele não tem nada, ele não escolhe nem roupa, nem comida, nem nada. Ele simplesmente segue uma regra, constantemente. E a vida dele com certeza não tem graça, não tem sentido. Não tem sentido. E aí eu pego a questão de uma pessoa livre. Claro, vamos pegar no nosso sistema, que a gente muitas vezes critica, que é o capitalismo, ou tantas outras coisas. Quando a gente tem uma liberdade de trabalho, nós podemos, com o nosso dinheiro, comprar a roupa que queremos, comer o que queremos. Nós temos essa liberdade, por mais que a gente diz que o capitalismo ou outros sistemas nos escravizam. Por isso que eu peço até desculpa fazer essa analogia, talvez com a Bíblia não é tão legal. Mas só para a gente entender, né, como é precioso a gente ser uma pessoa liberta. Só que diferente do que com o capital que a gente trabalha, nossas horas, e ganhamos o dinheiro e fazemos o que queremos, diferente, é Cristo que nos liberta. Não é o nosso esforço, não é nosso dinheiro, não é nossos dons, nossas capacidades. Cristo nos libertou.
E aí com isso nós temos agora a liberdade de viver como Cristo quer. E isso é agradável, não é uma escravidão onde a vida não tem graça. Quando Cristo nos liberta, nós podemos viver como a gente realmente deve viver. Quando eu digo como deve viver, é pensando, claro, naquilo que Deus quer por nós. Porque também temos que cuidar com liberdade e libertinagem. Então, nessa liberdade nós somos chamados a viver em amor, que é o que Cristo nos convida. Então era isso que Paulo queria. Gente, tomem cuidado. O Deus nos libertou para viver em Cristo Jesus, para podermos viver a graça, viver em fé, viver em amor. Então algo muito parecido aconteceu na época de Lutero. Na comunidade de Gálatas, alguém estava ensinando algo totalmente ao contrário. E na época de Lutero também acontecia. Também, já falei antes, a igreja tinha deixado de anunciar e de viver a verdade do Evangelho e começou a anunciar algo totalmente diferente, onde as pessoas eram amedrontadas com um Deus juiz, um Deus que só queria o nosso castigo, que como se só queria ver o nosso erro, para daí nos castigar, em vez do Deus gracioso, o Deus amoroso. E Lutero então vai bater de frente com isso, para a gente poder ter a libertação deste medo, dessa situação. E eu escolhi de um hino, até combinei aqui com a Cris e a Dani, o Thales vai colocar lá para nós o hino 484. Antes de vocês olhar a letra do hino, vocês que estão em casa também nos acompanhem aqui. Nesse hino, Lutero são 10 estrofes, gente, mas eu só vou colocar 4. Com essas 4 estrofes, deste um hino de Lutero, tantos outros hinos falam algo parecido. Nós vamos conseguir entender essa angústia, este medo que tinha na época, e também o alívio, a libertação, a alegria que foi gerada quando ele então redescobre ou descobre a verdade do Evangelho. Certo? Então, do hino 484, eu quero convidar que nós vamos cantar as estrofes 2 e 3. Olha só, conseguiram, vocês que estão aqui, talvez quem está em casa, a letra vocês não tinham, conseguiram entender um pouco a angústia de Lutero quando ele escreve, porque tudo era do mal, do Satã, do demônio, então fui prisioneiro de Satã, à noite me envolvia, era escuridão, nesse sentido, a minha vida triste e vã, ou seja, uma vida triste, não tinha sentido. A forma que a igreja vivia para as pessoas era uma vida triste, ela não tinha, era uma vida sem sentido, nas trevas se esvaía, abismo horrível me tragou, ou seja, me tomou conta de mim, eu entrei num abismo tão ruim, eu entrei num abismo, numa situação que eu perdi todo sentido da minha vida, Então, o mal se apoderou de mim e eu me perdi no pecado. Por quê? Porque como só foi enfatizado o pecado, o Deus juiz, só o pecado, e nada conseguia fazer com que ele se livrava disso,
E ele vai falar isso na estrofe 3, quando ele diz: as obras nunca poderão me livrar do pecado. Porque ele tentava fazer agradar a Deus, mas ele não consigo. Né? Então essa era a situação, a igreja anunciava dessa forma, e as pessoas viviam desesperadas, porque elas não conseguiam alcançar o perdão de Deus, cada vez era pior a situação. E aí o livre-arbítrio tenta em vão guiar o condenado. Quando ele diz assim, o livre-arbítrio, que muitas vezes as pessoas acham que é tudo de bom, na verdade, o livre-arbítrio não dá, eu não consigo escolher. Eu não consigo escolher um caminho que me leve à salvação. Eu não consigo alcançar a graça. A minha vida continua triste e vã. Né? Ele vai dizer, horrível medo então me assaltou, o mal de mim se apoderou, perdi-me. Desculpa, isso eu estou no 2. Ao desespero me levou, o medo me assaltou, o desespero me levou, lançando-me ao inferno. O que ele quer dizer com isso? A única situação que eu descobri, Lutero pensando, com tudo isso eu estou no inferno. Eu vou para o inferno. Não tem outra forma. A forma que a igreja anunciava era, não tem salvação, porque você não vai conseguir o perdão. E aí eu quero convidar, quando Lutero então, claro, lê Romanos 1,17, que o justo vive pela fé, e ele começa a descobrir que Cristo nos libertou para a liberdade, para viver em liberdade, a graça, daí ele consegue trazer umas palavras diferentes. Então vamos cantar agora, o Thales vai colocar a estrofe 1 e depois a 4. Dá para a gente entender a transformação que há quando você descobre o Deus da graça. O pecado nos coloca numa situação muito difícil. Infelizmente somos sim pecadores e pecadoras, mas como Lutero, uma outra frase diz, nós somos simultaneamente justos e pecadores. Somos pecadores, mas também o Deus nos justifica. Essa é a grande, então, a grande redescoberta, o grande tchan da reforma de Lutero, né? Onde ele quis trazer de volta isso que a igreja tinha perdido e que as pessoas estavam com medo, as pessoas estavam desesperadas. Por isso a gente pode cantar cristãos alegres jubilai, porque esse Deus que morreu por mim me liberta, eu que sou um condenado, mas ele me liberta, né? Então Lutero se torna um liberto com essa descoberta que ele traz nesse hino ou em outros hinos. Eu, inclusive, me lembro, tem um livro do professor Martin Dreher, de Luther a Lutero. Ele diz que quando Lutero entrou em Mansfeld, acho que é, ou quando ele entra em Wittenberg, se escreve lá em Wittenberg, está escrito assim, Martinus Luther, com D, Luther, ex Mansfeld, ou seja, Martin Luther de Mansfeld. E aí, que o nome dele seria Luther. E Luther poderia ser alguém originário do ramo dos lotários, que era um imperador, alguém nobre, mas na verdade o Luther era quase que o vagabundo, o insignificante, né? Aquele que não vale nada. E interessante que depois se torna Martin Luther. E aí tem uma transformação nisso. E a analogia que é feita é o seguinte, essa transformação também nossa, o que nós somos sem Cristo,
E o que nós nos tornamos quando descobrimos a graça de Cristo? E quando Lutero, então, diz que adota o nome Lutero, na verdade isso vem do termo grego eleuteros. Eleutério, tem os nomes, né? E sabe o que significa eleuteros? Eleuteria? Significa liberto. Lutero seria então Martim ou liberto, certo? E isso seria então a partir do momento onde ele descobre, sim, Cristo me liberta. Nada que eu faço é capaz de me libertar. Claro, aí tem que ler o livro do Dreher, né, de Lutero, mas ele traz isso então com muito mais detalhes ricos, né? Enfim, ser luterano, poderíamos dizer que é sinônimo de ser livre, mas não é ser luterano que é sinônimo de ser livre. Ser cristão é sinônimo de ser livre. Muitas vezes nós queremos puxar a sardinha para a nossa brasa. Não, quando você crê em Cristo, você é alguém livre. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Então não vivam mais como pessoas escravas, porque o pecado nos aprisiona, mas Cristo nos liberta. Mas Ele não nos liberta para fazer, então tanto faz quanto fez. Não, a liberdade que Ele nos dá é para viver em amor, para a gente viver, o cristão liberto, aquele que é liberto, naturalmente ele vai viver em amor, vai viver aquilo que Cristo quer, aquilo que Cristo ensinou. E isso é a motivação para nós também, certo? Para nós continuarmos vivendo, ainda hoje em dia, vivendo a partir dessa liberdade que temos de Cristo, a partir do seu amor, da sua graça. Lembrar que nós não merecemos pelos nossos atos, mas Deus dá isso de presente para nós. E que nós, com gratidão, possamos viver isso também, dia após dia. Que esse dia da reforma possa também reformar nossos conceitos, reformar, às vezes, pensamentos errados que temos, possa também reformar a nossa vida e nos levar para viver uma vida com Deus na presença de Cristo Jesus. Amém. E eu quero convidar aqui, como confissão de fé, nós possamos cantar um hino que vai falar justamente então dessa questão de confessar a Cristo, né? O hino 483, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, que em teu coração creres que Deus o ressuscitou das trevas para a luz, então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a salvação. Confessar Jesus não é brinquedo, pode custar muito, meu irmão, mas Ele acaba com teu medo, dando seu amor e o seu perdão. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a salvação. Com seguro nem economia podem o futuro garantir, mas sim a presença do bom Deus na ressurreição e no porvir. Então verás a mão de Deus, então verás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a salvação. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a salvação. Eu trago aqui alguns avisos então para nós. Lembro que o nosso próximo culto vai ser no dia 7, no sábado que vem, também às 18 horas, culto como estava previsto no calendário. Hoje nós tivemos que fazer uma alteração, infelizmente, por causa da pandemia. Hoje seria o culto da confirmação. Nós
escolhemos a dedo essa data para confirmação, inclusive a todos os confirmandos que estão em casa, junto com os pais. Eu já mandei hoje um vídeo para eles, mas a gente lembrou que hoje seria o grande dia para eles, mas não foi possível, que vai ficar então para 2021. Então o culto hoje era às 17 horas, culto da confirmação, e acabamos fazendo então esse culto agora à noite. Amanhã então, como está no calendário, não tem culto. E o culto da segunda-feira, que era o culto de finados, nós então também vamos fazer junto hoje, uma vez que a gente, nesse tempo da pandemia, a gente tenta evitar muitos momentos separados nesse sentido, né? Então nós temos o culto hoje, e claro, o culto então próximo sábado, dia 7 às 18 horas. Eu lembro que nós temos um culto especial, aliás, 2 cultos já especiais, marcados para batismos. Nós não vamos fazer isso nos cultos dominicais ou nos cultos normais, nós vamos fazer um momento onde a gente junta os padrinhos, os pais, momentos especiais. Então vai ser no dia 14 de novembro e depois dia 5 de dezembro. Já temos 4 batismos em cada uma dessas 2 celebrações. É importante que nós possamos fazer esse momento também bonito e especial com essas famílias. Lembramos que nós temos a nossa assembleia da nossa comunidade já marcada. Esse ano também temos a eleição de nova diretoria e outros assuntos, que vai ser no dia 25 do mês então de novembro. Também já está no nosso jornal Caminho, também afixado aí nas nossas dependências da comunidade. Ainda lembramos da nossa ação de graças. Se alguém ainda quiser fazer sempre sua oferta de gratidão e de louvor, também sempre muito bem-vindo, bem como a nossa doação de alimentos, que já se tornou algo precioso aqui na comunidade, algo comum, mas algo precioso, que a gente pode doar os alimentos e são encaminhados então para as famílias e pessoas que precisam. Temos na saída o jornal Caminho, também livretos, pequenos livretos sobre a questão da reforma, também sobre finados, certo? E eu lembro que nós já temos os Castelo Forte, Semente Esperança, incendiárias na Secretaria à Venda, que são nossos devocionários para 2021. E eu lembro que a nossa oferta do culto de hoje é uma oferta destinada para os trabalhos do nosso sínodo, também com seus trabalhos tão importantes que infelizmente temos aqui hoje. Desculpa, Adelina, agora eu olhei e falei que tu está aqui no culto. Que o presidente do Conselho Sinodal também sentiu na pele esse ano, junto com todo o sínodo, como é triste, por um lado, nós não podemos ter esse caminho comum, como ele é importante para nós, e que esse ano ele foi diminuído bruscamente, porque a gente não pôde ter esse sínodo, significa esse caminho junto, caminhar comum, caminho comum. Então esse ano infelizmente não foi viável, muitas coisas. Algumas coisas acontecem, mas nem todas. E a gente sim oferta para os trabalhos, queremos ofertar hoje, na saída a gente tem nossos gasofiláceos, onde nós queremos ofertar com alegria para os trabalhos que o sínodo tem, os que podem acontecer, os que estão projetados e que a gente espera também que possam assim acontecer. E somos gratos a Deus por podermos também ofertar com alegria. É isso que eu tenho aqui da parte da nossa comunidade, dos nossos avisos, então, para essa noite, para esse momento. E como eu disse, o nosso culto de hoje, ele também tem um momento onde nós queremos fazer um momento em memória, um momento também pelo culto de finados, que está então próximo, na segunda-feira. E eu quero convidar que nós possamos então ouvir, eu vou fazer a leitura aqui dos nomes das pessoas que faleceram nos últimos 12 meses, então, e um momento onde nós também nos colocamos como família cristã, comunidade que somos, ao lado das famílias que perderam seus entes queridos. E claro, aqui nós lemos os últimos 12 meses, mas sabemos que todos nós, com certeza, temos em mente pessoas que já faleceram, pessoas que eram especiais para nós, e continuam sendo saudade para nós, fica no nosso coração, na nossa memória. Eu quero convidar que nós, como comunidade, possamos nos levantar. Nós vamos fazer a leitura dos nomes e em seguida, quando eu terminar, não seria silêncio, mas nós ficamos silêncio, vamos ter o fundo musical que a Dani vai fazer para nós. Nós podemos refletir, logo após a leitura dos nomes, sobre a nossa vida, uma vida que Deus nos deu, tão preciosa, também nós, e lembramos das pessoas que faleceram, podemos lembrar do Deus também que é promessa da nossa salvação, da nossa ressurreição,
possamos fazer esse momento então de reflexão. Lembro então os nomes: Davi Gabriel Scheidt, faleceu no dia 23 de novembro de 2019. Hilário Giacomelli, também faleceu no dia 23 de novembro de 2019. Lucy Ponchielli dos Santos, faleceu no dia 22 de janeiro de 2020. Wilson Jung, faleceu no dia 4 de fevereiro de 2020. Valdemiro Zimmermann, faleceu no dia 21 de março de 2020. Roberto Mete Filho, faleceu no dia 22 de maio de 2020. Iracema Kersten, faleceu no dia 7 de junho de 2020. Iracema Hebke, faleceu no dia 10 de junho de 2020. Amália Krenke, faleceu no dia 13 de junho de 2020. Ingrid Glau, faleceu no dia 30 de julho de 2020. Lili Grabner, faleceu no dia 22 de agosto de 2020. Yosni Mete, faleceu no dia 23 de outubro de 2020. Dani pode continuar com o nosso fundo musical. Eu quero ler para todos vocês uma palavra que nós muitas vezes usamos nos momentos onde nos despedimos dos entes queridos. Palavra extremamente verdadeira, profunda de Jesus Cristo, em João 11, 25 e 26, a primeira parte. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Dentro dessa graça que Lutero tanto lutou, era justamente para dar sentido para a nossa vida. Era para a gente lembrar que a vida ela é especial e é importante ela ser bem vivida. Lembrar que a vida é preciosa para nós. E viver como ele estava, atribulado, com medo e angústia, não fazia sentido. Não era para viver assim. E aí ele canta alegre jubilar, e quando ele descobre o Deus da graça, um Deus do perdão, o Deus que morreu e ressuscitou por nós, para também nos dar a certeza da vida eterna, da ressurreição. Então nós também vivemos nesse horizonte, olhando, esse é o nosso alvo, sabendo dessa promessa. Vivemos como pessoas libertas para viver em amor aqui, mas com um horizonte precioso, que é estar com Deus, na sua casa, na presença de Deus. Então temos a promessa da ressurreição, e essa é a nossa esperança. Nós vivemos com essa esperança. E isso, por mais que seja difícil nos despedir de alguém, é motivo de conforto. É a nossa alegria em Cristo, é a nossa esperança. Vivemos com a certeza da ressurreição, da vida eterna. Este é, sim, o nosso alvo. E assim eu convido então que nós, nesse momento, possamos fazer a nossa oração de intercessão e também a nossa oração geral, onde nós vamos incluir também, claro, vocês, famílias que citamos, bem como todas as outras situações que nós lembramos. Fechamos nossos olhos e oramos. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, estamos aqui como comunidade, como família de fé, e nós somos gratos por termos essa comunidade onde hoje nós podemos mais uma vez celebrar culto. Nesse dia tão importante da Reforma, dia onde somos lembrados da Tua graça, do Teu amor que nos liberta. Mas também neste culto nós já lembramos de finados. Lembramos que a Tua verdade, a
tua ressurreição, a promessa da vida eterna é a nossa esperança e é o nosso alvo. Nós, ó Deus, nos alegramos por podermos também em comunidade, essa comunidade que também é herança, é fruto da reforma, para poder viver a tua verdade, o teu amor. Por isso, ó Deus, nós aqui estamos com alegria, também agradecidos pela liberdade, pelo amor, pelo perdão, pela promessa da ressurreição e da vida eterna. Nós, ó Deus, clamamos para que tu possas estar com cada família enlutada, de todos o que nós aqui lembramos, daqueles que perderam alguém nesse último ano, nos últimos 12 meses, mas também de todos nós que lembramos daqueles e daquelas que já foram, que já partiram antes de nós, que nos deixam muita saudade, também fica uma dor, mas também oramos e assim lembramos da promessa da vida eterna, da ressurreição, promessa de Jesus Cristo, presente de Deus para todos nós. Assim também, ó Deus, nós oramos pelas pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por sofrimentos, e assim nós aqui lembramos então da Leila, lembramos do Hilário, que está em recuperação, também lembramos do Rubens, que está no seu tratamento, oramos também pelo Flávio Fernandes da Silva, oramos também pelo Emerson Guiloff, que está internado com Covid, oramos também pela dona Norma Barman, para que ela também possa viver a sua vida sempre com dignidade, também na tua graça. Oramos assim também pela Natália, pela Laís, e também de forma muito especial hoje oramos pelo estudante de teologia Fabiano Schmidt, que descobriu que está passando por um momento muito difícil, está descobrindo a sua doença, que tu, ó Deus, possas estar com ele, também com toda a família nesse momento difícil. Também oramos pela Olga Mariano e toda a família, e assim, ó Deus, que tu possas com todo o teu cuidado, teu amor, envolver todas essas pessoas, que possas cuidar, que possas dar esperança, possas dar a cura, porque nós, ó Deus, temos nossas limitações e precisamos de Ti, Tu que és sim o nosso bom pastor. E assim, ó Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos com alegria, com gratidão, com a absoluta certeza de que Tu jamais nos abandonas e que o Teu amor, que o Teu braço forte, sim, nos alcança sempre, em todas as situações. Gratos somos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E assim, este culto também é um culto de Santa Ceia, nesse culto precioso, como eu falei, da reforma, da graça, e na ceia do Senhor, nós experimentamos de forma muito concreta essa graça, esse Cristo que morreu, ressuscitou para nos libertar. E esse é o convite que eu faço quando nós, então, nesse momento, iremos nos preparar para a ceia do Senhor. Que nós possamos nos preparar lembrando desse maravilhoso presente do Cristo que se doou por nós. Então eu convido para o momento da nossa oração eucarística, nossa oração do ofertório. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, nos alegramos por, neste momento, podermos celebrar a ceia do Senhor. Te agradecemos por tudo que fizeste por nós. Nessa ceia do Senhor, nós iremos concretamente experimentar o corpo, o sangue de Cristo. E lembramos assim toda a tua entrega, toda a tua doação. Entrega e doação esta que nos trouxe a liberdade, nos libertou para viver o teu amor, viver na tua presença com todas as pessoas. Nós, ó Deus, clamamos para que neste momento da ceia do Senhor, a tua verdade possa ser revelada de fato para nós, que nós possamos levar a sério essa tua verdade e que ela nos motive a viver assim como tu queres. Gratos te somos, ó Deus, por tudo que fizeste, por tudo que fazes. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E nós celebramos a ceia seguindo a ordem do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo
Na noite em que foi traído, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E de modo semelhante, após haver ceado, tomou também o cálice, e após ter dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é dado e derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Cantemos: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. E eu convido que nós possamos nesse momento juntos orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na ceia do Senhor, todos nós somos convidados e convidadas. Vinde, pois tudo já está preparado. Nós vamos então cantar os hinos. A Dani e a Cris vão então dizer quais hinos que são, o Thales vai colocar para nós, e nós então viemos, como nós falamos antes, cada um vem com distanciamento, com cuidado, e tomamos a ceia do Senhor. Hino 508. 508. Não há nada que possa separar-nos do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem o mal, nem a angústia, nem sofrimento, nem mesmo a fome ou perigo, se até seu filho deu, por nos morreu na cruz, porque temeis. Não há nada que possa separar-nos do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem o mal, nem a angústia, nem sofrimento, nem mesmo a fome ou perigo, se até seu filho deu, por nos morreu na cruz, nada nos separará do amor de Deus. Hino 502. 502. Oh, alegria, vem alumia, teve mal com tua luz, mesmo que aflitos somos benditos.
93. Sol da graça nos amor, traz justiça ao resplendor. Venha ao sol do teu raiar, toda a terra ilumina, ó vem, Senhor. Cristo vem nos despertar, os seguros abalar. Glorifica o teu poder, faz o teu amor vencer, ó vem, Senhor. Venha desolhar, Senhor, o teu povo separado em dispersão, só em ti terá união, ó vem, Senhor. Eis os povos a clamar, por teu reino a esperar. Toda a terra as trevas faz, aguardando a tua paz, ó vem, Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. A graça de Deus dura para todo o sempre. Irmãos e irmãs, que a ceia do Senhor, corpo e sangue de Cristo, seja para nós todos perdão, a vida e a salvação. Amém. E nós queremos continuar vivendo nessa graça, nesse amor, nesse cuidado, no nosso dia a dia, sabendo que esse Deus caminha conosco, está conosco, e essa certeza nos é renovada quando recebemos a sua bênção. Eu convido então quem puder que possa colocar-se de pé. Irmãos e irmãs, que a bênção do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus de todo cuidado, de amor, nosso Deus da graça, essa bênção esteja com vocês agora e para todo sempre. Vivamos na paz. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês que aqui estão nessa noite, por mais que seja diferente, mas continua sendo um dia especial, a reforma, é um dia precioso, como eu disse, também pelo momento nosso, de podermos também lembrar finados, lembrar que o amor de Deus continua nos envolvendo, Deus continua nos cuidando. Então sou grato, gente, de coração, a cada um de vocês que aqui está. Temos, acho que todo cuidado, vocês que estão em casa também podem querer experimentar esse momento, né? A gente consegue com todo cuidado possível celebrar aqui esse amor. Agradeço sempre quem nos ajuda aqui, né? Roseli hoje estava na câmera aqui também, está no note lá colocando os hinos. Cris, Dani, obrigado pela música. Orlando, Nilza, Vilmar, agora eu vou esquecer quem mais estava, do Edson, enfim, obrigado, gente. E vocês que estão em casa, a gente também, nossa alegria, nossa gratidão por dessa forma podermos celebrar juntos, né? Vocês que são aqui da nossa comunidade da Velha Central, ou de outra igreja, ou de outra comunidade luterana do Brasil afora, ou até no mundo, que bom que nós podemos celebrar. O Deus da graça, com certeza vai continuar conosco, caminhando conosco, para nós vivermos na liberdade. Liberdade essa que é chamada para viver com amor, com Deus e com o nosso próximo. Amém, gente? Nós temos como hino final, dá-nos esperança e paz. Cantamos com muita alegria, então, este hino final. Nosso pós-lúdio.